Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, queridos alunos dos terceiros anos da disciplina de Sociologia. Meu nome é professora Gabriela Soares Ballesteiro, professora de Sociologia da Escola Cônigo, em Cachoeiro de Minas, e da Escola João Ribeiro de Carvalho, em Conceição dos Ouros. Qual será o tema da nossa atividade dessa semana, tá? A semana 4, ela traz como tema de estudo trabalho, política e ideologia, tá? E visa que nós conheçamos alguns conceitos básicos de sociologia referente a alguns temas, como trabalho, política e ideologia, tá? E quais conteúdos, de uma maneira mais específica, serão trazidos pela unidade? Conteúdos relacionados à cidadania, participação e sistema político. Pois bem, a nossa democracia, a democracia brasileira, ela é uma democracia indireta, é um misto de um sistema que há uma democracia direta e indireta, tá? A democracia indireta, nós elegemos os nossos representantes para que eles possam governar e assim atender os interesses de toda a coletividade, tá? Mas existem também, nós realizamos essas eleições através do voto, tá? Mas existem também alguns mecanismos de participação direta que são assegurados pela nossa Constituição Federal. Quais são eles? Plebiscito, referendo e projetos de lei de iniciativa popular, tá? Além da Constituição Federal, nos dar a liberdade de atuar ativamente como cidadãos em um sistema, em nosso sistema, que é um sistema democrático. Mas, professor, o que seria isso? Nós, enquanto cidadãos, nós temos a liberdade de atuar de uma maneira direta, de participar ativamente de uma maneira direta, além desses mecanismos institucionais, legais, oficiais, previstos na Constituição Federal. Quais são esses outros mecanismos? Nós podemos opinar, participar em audiências públicas, nós podemos participar da elaboração de orçamentos participativos, nós podemos participar diretamente de conselhos municipais da nossa localidade, tá? Justamente para que nós possamos deliberar a respeito de diversas questões, tá? Questões que serão alvo de escolhas, de debates públicos, tá? Vocês, por exemplo, podem participar do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Então, todos podem participar desses conselhos, serem voz ativa desses conselhos, tá? Inclusive, nas escolas, vocês têm os conselhos que vocês podem realizar a participação, tá? Como jovens atuantes, jovens protagonistas, tá? Então, existem diversos outros mecanismos que a Constituição Federal nos assegura para que nós possamos ser ativos politicamente, tá? Mas em relação ao sistema eleitoral, a Constituição Federal e demais regras trazem um mecanismo a ser respeitado pelo nosso ordenamento jurídico e social, tá? Pelas regras atuais, as eleições para presidente, governador, prefeito, senador seguem o sistema majoritário, tá? No caso dos deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema utilizado é o proporcional com lista aberta, tá? Qual é essa diferença entre ambos, professora? Bom, o sistema majoritário, que é adotado nas eleições para presidente, governador, prefeito e senador, tá? Ele funciona de um mecanismo distinto do sistema proporcional. No sistema majoritário, é eleito o candidato que receber a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, atingir mais da metade dos votos apurados, excluídos os votos em branco e os nulos, tá? Se nenhum candidato atingir esse número na primeira votação,
realiza-se o segundo turno entre os dois mais votados, tá? Ou seja, se houver dois candidatos que alcancem a maioria, que receba a maioria desses votos válidos, os dois vão para o segundo turno. Se houver o dito empate técnico, tá? Já o sistema proporcional com lista aberta, ele é o sistema utilizado para os deputados federais, as eleições de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, tá? É possível, por esse sistema, que nós votemos tanto no candidato quanto na legenda. E na apuração, deve-se contabilizar o total de votos obtidos por cada partido, somando os votos de legenda e os votos dos candidatos dessa legenda. As vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos totais obtidos por cada partido. A partir daí, os partidos preenchem as suas vagas conquistadas com seus candidatos com maior votação. É por isso que um candidato com muitos votos ajuda a eleger candidatos de sua legenda ou coligação que tenha obtido menos votos, tá? Um exemplo de uma situação como essa é a eleição do Tiririca por São Paulo, em que justamente ele carregou diversos outros candidatos que não obtiveram uma votação, vamos dizer assim, expressiva e foram ajudados pelo Tiririca a conseguirem a sua cadeira, ok? A sua vaga, tá? Então, alguns, inclusive, esses dois mecanismos, esses dois sistemas recebem críticas, tá? Muitos entendem que o sistema proporcional deve ser mantido justamente porque há uma necessidade do fortalecimento do partido e, segundo os que defendem a adoção desse sistema, a continuidade da adoção desse sistema, eles entendem que esse mecanismo, ele proporciona uma maior união partidária, ele proporciona um maior fortalecimento dos partidos políticos, e inclusive proporcionaria o acesso de partidos políticos menores, tá? Há aqueles que defendem a adoção, em sua totalidade, do sistema majoritário, como um mecanismo, como um sistema eleitoral, tá? Para todas as situações. Mas há aqueles que criticam essa ideia, justamente porque entendem que o sistema majoritário, o indivíduo acaba votando na figura do candidato e não no partido. E isso, em tese, iria gerar o quê? O enfraquecimento daquele partido político. Fortalecimento da figura do candidato, da pessoa do candidato e o enfraquecimento do partido político. Então, há críticas para ambos os sistemas, ok? Em relação ao voto, bom, apesar do voto do Brasil ser obrigatório, de acordo com a legislação vigente, o indivíduo é livre para escolher o candidato ou não escolher candidato nenhum. Ou seja, o cidadão ele é obrigado a comparecer ao local de votação ou justificar a sua ausência, mas pode optar por votar em branco ou anular o seu voto, tá? Qual seria a diferença entre voto branco e nulo? O voto branco, em branco, é aquele em que o eleitor ele não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Antes do aparecimento da urna eletrônica, para votar em branco, bastava não assinalar a cédula de votação, deixando-a em branco. Hoje em dia, para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirme. Tá? Ok? E o voto nulo? O voto nulo é aquele que o eleitor manifesta a sua vontade de anular o voto. Tá? Hoje, o eleitor precisa o quê? Digitar qualquer número inexistente, como, por exemplo, 0000, 0000, né? Geralmente é 2, 3 e 4 opções. E depois clica a tecla confirmar, isso na urna eletrônica, tá? Antigamente, como o voto branco, o voto nulo era considerado válido, tá?
isto é, era contabilizado e dado para o candidato vencedor. Ou seja, o voto branco ele era considerado válido. Se o indivíduo chegava lá e não assinalava nenhuma das opções, ou então clicava o botãozinho voto em branco, esse voto era considerado válido e era contabilizado para o candidato vencedor, tá? E era tido como uma espécie de voto de conformismo, ou seja, o eleitor se mostrava insatisfeito com qualquer um daqueles candidatos, então ele falava assim, olha, o que ganhar eu tô junto. Era mais ou menos essa a ideia, tá? Mas hoje já não é assim, tá? Não é considerado válido. Enquanto o voto nulo foi sempre considerado inválido pela Justiça Eleitoral e era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra uma classe política em geral, tá? Hoje, ambos não são contabilizados, nem o voto em branco e nem o voto nulo, ok? Votos válidos. Atualmente vigora no pleito eleitoral o princípio da maioria absoluta dos votos válidos, conforme previsto na Constituição Federal e nas leis das eleições. Esse princípio ele considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais e os votos de legenda, para os cálculos eleitorais, desconsiderando os votos brancos e os nulos. A contagem dos votos de uma eleição ela está prevista na Constituição Federal de 1988, que diz: é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos. Ou seja, os votos em branco e os nulos simplesmente não são contados. Por isso, apesar do mito, mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição. Como é possível notar, os votos nulos e brancos acabam constituindo apenas um direito de manifestação do descontentamento do eleitor, não tendo qualquer outra serventia para o pleito eleitoral do ponto de vista das eleições majoritárias, eleições para presidente, governador e senador, em que o eleito é o candidato que obtiver a maioria simples, o maior número dos votos apurados ou a maioria absoluta dos votos, mais da metade dos votos apurados, excluídos os votos em branco e os nulos, tá? Ou seja, pessoal, o que aqui o texto da unidade, de uma maneira resumida, falou sobre os votos, tá? Que os votos nulos e brancos acabam se constituindo como um mecanismo de descontentamento, de protesto, mas eles acabam não sendo úteis no atual sistema democrático. Então, o que eu digo, pessoal? É necessário que nós estudemos mecanismos de sermos mais ativos politicamente, tá? O voto em nulo branco não vai acarretar alguma solução para o nosso sistema eleitoral político, tá? É necessário que nós tentemos escolher aquele candidato que naquele momento possa atender algumas condições. Mas, professora, quais condições? Um candidato que em seu discurso, em suas práticas, se volte para o social, se volte para contextos econômicos, tá? Ou seja, um candidato que tente trabalhar de uma maneira equilibrada questões sociais com questões econômicas e políticas, e mais ainda, um candidato que seja voltado para causas, para problemáticas relacionadas à preservação de direitos humanos, tá? Ou seja, essas três questões, elas estão relacionadas com o Estado Democrático de Direito trazido pela Constituição Federal, que justamente disciplina questões de ordem econômica, questões de ordem social e questões relacionadas à preservação de direitos civis, sociais, políticos, que são direitos humanos, tá? Então, é necessário que nós possamos observar os discursos apresentados pelas autoridades e os projetos apresentados por eles, tá? Professora, mas como que eu faço isso? Hoje, com a utilização dos mecanismos de comunicação, com a existência das redes sociais e mais ainda com o acesso à internet,
Esses programas de governo, essas propostas, elas são apresentadas no site dos candidatos, elas são apresentadas nos canais do YouTube que os candidatos possam possuir, elas são apresentadas nas suas páginas oficiais de redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Então, acaba sendo muito mais fácil o indivíduo ter acesso a esses programas de governo. Quando for votar em um candidato, leiam as suas propostas, tá? Porque, lamentavelmente, nos últimos tempos, muitas pessoas foram inclinadas a votar por aparências, por discursos do ódio, sem realizar um prévio estudo das propostas do candidato, tá? Lamentavelmente, isso é muito comum. E é necessário que nós mudemos a nossa mentalidade e que nós estudemos, analisemos a vida dos candidatos, as propostas que eles realizaram, que eles apresentam, e mais ainda, o trabalho que eles desempenharam ao longo de uma vida, tá? Para que nós possamos votar com maior consciência, tá? Então, não caiam na falácia de que se eu votar nulo ou branco, eu vou estar realizando meu voto de protesto. Não. Essas modalidades, a adoção dessas modalidades de voto não irão contribuir para uma efetiva cidadania, tá? Não irão contribuir para a política do nosso país, pelo contrário, tá? Você está simplesmente dizendo que possui recusa política em que não deseja realizar a sua participação, tá? Mais ainda, que não deseja falar sobre isso, que esse assunto não lhe interessa. E a política, ela está presente na vida diária de todos os cidadãos. Então, é necessário que nós falemos sobre isso, ok? Bom, quais são os exercícios que são trazidos na página 141 da nossa apostila? 141 e 142. Tem exercícios, questões fechadas e questões abertas, tá? Que vão ser oriundas de uma interpretação de vocês, de uma pesquisa, de uma busca, tá? Mais aprofundada das questões trazidas por vocês, tá? Vocês deverão buscar, pesquisar para trazer uma resposta mais assertiva para as questões dissertativas formuladas. Bom, a primeira questão é o seguinte: a relação entre representante e representado é uma das mais complexas da democracia contemporânea. Ainda assim, existem poucos estudos no Brasil que procuram explicar como se dá a referida relação e o que leva o eleitor a votar em um determinado candidato. Jairo Nicolau, ele tem um livro muito interessante sobre sistemas eleitorais, eu gosto muito do livro dele. Em seu trabalho, Como Controlar o Representante, Considerações sobre as Eleições para a Câmara dos Deputados no Brasil, ano de 2002, discute o tema. Suas principais conclusões são todas as alternativas abaixo, exceto. Então, o que ele quer saber? A alternativa é equivocada. Bom, no Brasil, o sucesso de um candidato às eleições para a Câmara dos Deputados depende, entre outros fatores, da atuação do seu partido, que necessita ultrapassar o quociente eleitoral do desempenho de outros partidos, caso haja coligação, e do número de votos que ele recebeu. Letra B. Tá? Realmente, nós temos que entender dessa maneira no nosso país. É uma ligação muito forte em relação ao candidato e a seus partidos, tá? Muitas vezes o eleitor ele acaba votando pela pessoa do candidato e pelo partido que ele representa, pela legenda que ele representa, tá? Então, realmente o sucesso de um determinado candidato ele está muito ligado a essas questões. Letra B. Os eleitores acompanham o trabalho do deputado na qual votaram e na eleição seguinte usam o voto para recompensá-lo ou puni-lo. Os eleitores dispõem, portanto, de memória em quem votaram e punem com regularidade os deputados que não atuaram à altura de seu mandato, impedindo, na maior parte dos casos, que eles voltem para a Câmara dos Deputados para cumprir o novo mandato parlamentar. Não, tá? Lamentavelmente, o povo brasileiro ele é um povo que tem uma memória muito curta, tá? Tanto que existem algumas figuras carimbadas que ainda continuam no nosso governo, como o impeachmentado, né? Ex-presidente Fernando Collor de Mello, tá? São algumas figurinhas que ainda continuam pertencendo ao nosso parlamento, à nossa política. Então, é necessário que nós, eleitores, não tenhamos uma memória curta, não.
que nós nos lembremos, tá? Cotidianamente de indivíduos, de representantes que não atenderam de uma maneira satisfatória, moralmente libada, os interesses dos seus cidadãos, tá? Então, justamente, essa alternativa acaba sendo a alternativa solicitada pela questão, tá? Essa afirmação ela é equivocada. Os nossos eleitores brasileiros não se lembram, tá? Eles não se lembram das mazelas cometidas por aquele candidato e acabam votando nele novamente. Seja para o mesmo cargo, seja reelegendo esse indivíduo, ou seja para outros cargos que, de repente, o indivíduo possa se candidatar, tá? Bom, qual é a questão 2? As eleições no Brasil são noticiadas por vezes como a festa da democracia. Essa expressão faz muito sentido, ela faz muito sentido. Devemos sempre nos lembrar que o voto direto é uma conquista muito recente e até poucos anos atrás, por exemplo, os governadores dos estados eram indicados pelo presidente da República e não eram escolhidos pelos seus cidadãos. A consulta popular é uma forma pela qual a população escolhe aqueles que vão compor os principais cargos dos poderes legislativo e executivo. Assinale a alternativa que indica o nome dessa forma de organização do Estado. Letra A, democracia direta. Letra B, democracia representativa. Letra C, democracia participativa. Letra D, democracia deliberativa. Letra E, ditadura popular. Tá? Nosso mecanismo, como eu já expliquei, é democracia representativa ou indireta, tá? É o que predomina como forma de organização do Estado. Mas nós também temos mecanismos de participação direta, tá? De exercício da democracia. A democracia direta, como eu já falei para vocês, através do plebiscito, referendo e projetos de lei de iniciativa popular. Mas o que predomina no nosso sistema, nesse mecanismo de organização do Estado, é a democracia representativa. Ok? Questão 3. Justifique por que analistas classificam a mídia, rádio, televisão e revistas como quarto poder e relate quais são as consequências da influência dessa instância de poder na democracia brasileira. Bom, nós sabemos muito bem que os donos dos principais emissoras de televisão brasileiras, tá? Eles também exercem uma influência muito grande na arena política brasileira, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a influência das grandes mídias ainda é muito poderosa e pode sim ser configurada como um quarto poder, tá? Justamente porque essa indústria cultural do entretenimento e a existência dessa constante influência da mídia, ela muitas vezes molda comportamentos, molda atitudes e cria uma certa massa de manobra para que sejam atingidos muitos interesses políticos, ou seja, para incentivar que a maior parte dos cidadãos apoie determinados candidatos, que vão favorecer essas emissoras de alguma maneira, tá? Então, sim, no nosso país, nós podemos entender essa afirmação dos analistas que classificam a mídia como quarto poder, ela é uma afirmação verídica, e é necessário que nós saibamos da existência desse controle midiático realizado pelos donos das grandes emissoras de televisão, tá? Das grandes mídias no nosso país. Questão 4. Tendo em vista a necessidade de realização de uma reforma política no Brasil, em sua opinião, quais seriam os principais pontos a serem modificados para que as pessoas que realmente se sintam presentes e atuantes nesse governo, né? No governo, né? Ou seja, que realmente as pessoas, que o povo chegue de fato ao poder. Quais são os mecanismos que podem ser adotados? Bom, existiram diversos projetos apresentados que tentaram reformar politicamente a agenda política brasileira, tentaram trazer reformas importantes no âmbito político brasileiro. Entretanto, muitas questões não lograram êxito
Dentre elas, a ampliação da cota parlamentar feminina de 30% para pelo menos 50%, visto que as mulheres correspondem a mais da metade da população brasileira. Esse projeto não chegou a ser aprovado justamente por questões misóginas e machistas. Tá? O que mais? Qual outra situação que nós podemos destacar? A adoção de alguns mecanismos, como ocorre em outros países, que é a possibilidade, a existência de alternância de gênero nas listas partidárias. O que é isso, professora? De repente, aquele partido apresenta um determinado candidato, homem, o próximo candidato que esse partido irá apresentar seria uma mulher, tá? Então, justamente para tentar pulverizar e tentar trazer uma maior equidade de gênero na agenda política brasileira. O que mais, professora? Que outra situação pode ser alterada? A questão do próprio voto. De repente, mudarmos o voto obrigatório para facultativo. Lógico que existem diversos questionamentos a esse respeito, inclusive no que tange à maturidade eleitoral da população brasileira. Será que nós realmente somos maduros o suficiente para entendermos que o exercício do voto é necessário? Será que se o voto for facultativo, realmente haverá um decréscimo da população em realizar esse seu direito, em exercitar o seu direito de voto? Tá? Muitas questões devem ser analisadas. Outras questões também que podem ser alteradas, a questão do financiamento público de campanha. Algumas regras podem ser mudadas, tá? Ok? Então, qual outra situação? O que mais, professora? A adoção de um sistema proporcional com lista fechada, porque o nosso sistema proporcional ele é com lista aberta. Então, de repente, é uma maneira de estar fortalecendo os partidos políticos, de alguma forma. Qual outro mecanismo, professora? Bom, que as mulheres recebam um incentivo financeiro para conseguirem lograr êxito e sucesso em suas campanhas eleitorais, ou seja, consigam conquistar cargos políticos, consigam ser eleitas. Enfim, tem diversas questões que são necessárias, tá? Questões, inclusive, atreladas a práticas de corrupção, tá? Por que não a adoção de medidas mais rígidas que evitem práticas relacionadas à corrupção, tá? Enfim, são diversas questões em que o debate acaba sendo muito rico. Portanto, essa questão vai pedir para vocês buscar ferramentas para e apresentar propostas de modificações da política brasileira, ok? Então, essa questão justamente vai tentar fazer com que vocês reflitam a respeito e tragam possíveis alternativas para a política brasileira. Questão número 5. Realize um breve comentário sobre a frase de Maquiavel. O bom governante deve possuir duas qualidades, virtude e fortuna, associando a mesma ao exercício de liderar pessoas, governos, a entidade ou a própria vida. Bom, como eu já disse para vocês, inclusive em unidade anterior, tá? O Maquiavel, em sua obra O Príncipe, ele justamente vai apontar quais seriam os mecanismos para o bom governante exercer o seu poder, tá? A sua obra, O Príncipe, justamente é um manual para um bom governo. Então, o governante, ele tem que saber equilibrar, ele tem que ser sábio, né? Saber equilibrar a sua virtude, ele tem que saber equilibrar, vamos dizer assim, condutas mais populistas com condutas mais austeras. Ele tem que equilibrar também, saber equilibrar a economia da sua nação, sendo um tanto quanto austero, ou seja, ter um tanto quanto controlador, só que ao mesmo tempo sabendo o momento que ele tem que ceder, que ele possa conceder benefícios ou atender algumas necessidades sociais dos seus súditos. Então, um bom governante ele tem que ser o quê? Estrategista, tá? Ele tem que saber o momento certo para ele avançar e recuar.
E assim é um bom líder. Um bom líder, ele tem que saber lidar com as pessoas, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter a sabedoria, o entendimento e a malícia de que ele não pode confiar em todo mundo. Porque muitas daquelas pessoas que estão próximas a ele podem ser seus futuros traidores. Então, eles têm que saber atuar de uma maneira, vamos dizer assim, ele tem que ser líder, ele tem que saber atuar de uma maneira fraterna, solidária, mas ao mesmo tempo impor um certo respeito, tá? Um líder ele é assim, ele trata bem com seus inimigos, só que ele fica esperto, ele tem a malícia, porque ele sabe, ó, dali pode vir alguma traição, pode vir algo de ruim, então eu tenho que me precaver, tá? Então o indivíduo ele tem que ter o quê? Sabedoria, esperteza, sagacidade, essa é a ideia. Em relação a pessoas, a governos, tá? E também, inclusive, em relação à sua própria vida. Por isso que é bom o governante manter uma certa imagem, tá? Uma imagem familiar, uma imagem de união. Então, por isso sim é necessário que o governante ele e sua família se apresentem como um modelo, ok? Tá? Isso é interessante porque nós podemos analisar diversas questões. Nós temos governantes atualmente que são vistos com... na verdade, não é que são vistos, se comportam de uma maneira tão vil, se comportam de uma maneira tão bárbara, tão baixa, tão cruel, que são líderes brasileiros, governantes, que são reconhecidos internacionalmente, tá? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, estão sendo reconhecidos internacionalmente como indivíduos incapazes, como indivíduos com certo espanto até da população brasileira ter eleito aquele determinado candidato, tá? Por quê? Porque as condutas do candidato, do agente político, não são condutas sábias de um bom governante, tá? Porque um bom governante ele tem que manter o quê? Uma certa postura, um certo condicionamento em relação à sua própria vida. E nós presenciamos muitos governantes não agindo dessa maneira. Tá ok? Bom, então, terceiros anos, essa foi a nossa atividade da quarta semana de Sociologia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para esclarecimentos, tá? Um grande abraço, façam todas as atividades, tá? Uma boa semana de estudos.